A ANDAI, a Associação Nacional de Doentes com Artrites e Reumatismos da Infância, foi fundada em 1995 por registro notarial, mas só passou a existir com a primeira Assembleia Geral que decorreu no ano seguinte. A associação chegou, assim, aos 25 anos de existência. Em 94, 95 houve um congresso português de reumatologia. Foi daí que começou a maturar a ideia de fundar uma associação nacional de doentes com artrites infantis e juvenis. Houve um grupo de pais e de doentes que assistiram a essa mesa redonda, que participaram nela e que ficaram, enfim, entusiasmados com a ideia de poder criar esta associação. Não posso deixar de recordar a doutora Maria da Conceição Pereira, doente reumática com uma doença reumática juvenil e que foi o esteio desta associação desde a sua formação, a Joana Figueiredo Freira. E a ANDAI nasceu de uma necessidade de ter as crianças reumáticas com doença reumática representadas como uma associação de doentes. Qualquer doença crónica tem uma repercussão completamente diferente de surgir neste grupetário do que surgir numa pessoa já formada, já desenvolvida e adulta, e pode ter uma influência muito grande se for uma doença grave, como algumas das doenças reumáticas juvenis são. Eu tive a primeira vez contacto com a ANDAI quando iniciei esta minha jornada a tratar de crianças e jovens com doenças reumáticas em 2002. Mais tarde, a partir de 2011, integrei os corpos gerentes desta associação e desde então que tenho testemunhado ainda mais de perto todo o empenho que, de facto, todos os elementos da ANDAI colocam em todas as suas atividades, com o objetivo final de apoiar os doentes e as famílias com informação adequada sobre as doenças reumáticas juvenis, promovendo a educação para a saúde, defendendo também os seus interesses, os seus direitos, contribuindo também para a sensibilização do público em geral, dos profissionais de saúde, dos professores, dos órgãos de poder para estas doenças e para as suas necessidades, sempre com a finalidade de promover, de facto, a qualidade de vida destes doentes. E a ANDAI, com este esforço enorme de ensino, de tirar dúvidas, de colocar as pessoas a conversar umas com as outras e a ser uma porta aberta para esclarecimento dos medos e da ansiedade, acho que tem um papel enorme e único para estas crianças e para os seus familiares. Há 25 anos as coisas eram muito mais complicadas, os doentes tinham muito mais sequelas, tinham muito mais complicações que se iam manter durante toda a vida adulta. Há crianças que hoje em dia conseguem a remissão sem medicação e isso é excelente. Não se compara a qualidade de vida das crianças hoje em dia com a medicação que nós temos com as crianças quando a ANDAI nasceu. Houve uma evolução enorme, sobretudo nos últimos 10 anos da associação, que é uma associação agora muito dinâmica e que serve muito bem os sócios, sobretudo no apoio e na informação aos pais, mas também às crianças com doenças reumáticas. Eu penso que neste momento desempenham um papel fundamental no ensino e na entreajuda entre os membros e entre os pais de crianças com artrite idiopática juvenil e com outras artrites juvenis e com outras doenças reumáticas juvenis. Isso tem permitido também referenciar mais precocemente estas crianças aos cuidados de saúde adequados, aos consultas de reumatologia pediátrica e também, de facto, a permitir que elas iniciem tratamentos mais cedo e, obviamente, melhorando-lhes muito isso o prognóstico e, portanto, conseguindo que tenham, em última análise, melhor qualidade de vida do que teriam, seguramente, há umas décadas atrás. De facto, a evolução é notória. Muita coisa mudou ao longo destes 25 anos. A eficácia da ANDAI é comprovada pelos seus utentes e os pais de crianças com doenças reumáticas, como Mariana Patrocínio. Quando o diagnóstico me foi dito, a médica falou-me da ANDAI e disse: vá lá e inscreva-se. E logo de seguida ligou-me a Ana, dar as boas-vindas, a dizer que estava disponível para o que eu quisesse. Os miúdos entre si também se ajudam muito, tanto que eu uma vez disse ao Ana: o Mateus está a rejeitar completamente a injeção, já não sei o que é que lhe ia dizer, já pus os pensos, que há uns pensos que é para não doer tanto. E ele mesmo assim faz um filme e ela disse: então eu vou dizer à minha filha
para lhe ligar diretamente, porque é uma miúda que já tem desde muito pequenina e que por isso, se calhar, já lida com aquilo muito mais naturalmente. Dália Piedade tem as suas 2 filhas com doença reumática e encontrou na Andai uma força necessária. A Andai ajudou muito a dar-nos a literatura na partilha, no contacto com outros pais, no apoio que foi dado também ao nível da escola. Coisas que nós às vezes não sabemos porque somos novatos e que eles vêm e que através da Andai temos informação que nos chega muito mais facilmente. Anabela Oliveira é um caso único na Andai. A sua filha está desde há 4 anos sem um diagnóstico definitivo. Eu identifico-me com os outros pais e, portanto, Andai, nesse aspecto, engloba toda a gente, porque os medos e as preocupações são comuns. Mas apesar de todos os elogios, o mesmo não se pode dizer da sociedade, que continua a desconhecer as características das doenças reumáticas. Estas doenças têm uma coisa que se chama rigidez matinal, o que leva a que nas primeiras horas da manhã, se uma criança tiver artrite das mãos, por exemplo, não consiga escrever bem, não consiga desenhar bem, e depois, passado 2-3 horas, já consiga. Muitas vezes os colegas acham que ela estava a ser preguiçosa ou que não queria fazer e, portanto, acontecia o inverso, que era, enquanto a Sofia se manifestava, a pequenina, muitas vezes escondia a dor e escondia a situação para poder brincar com os colegas. Uma criança normal já precisa de ajuda, uma criança que tem uma doença reumática crónica precisa de uma ajuda adicional e precisa de compreensão, principalmente. Quanto maior for o know-how sobre estas doenças, mais fácil pode existir um diagnóstico, as crianças ganham com isso, as famílias também. Uma das formas de aproximação entre os associados da Andai está nos encontros anuais, que têm um grande sucesso na associação. A Andai tem sido impulsionadora de inúmeras atividades, umas de cariz mais educacional, outras também de cariz educacional, mas com caráter também lúdico, como é o caso, por exemplo, dos campos de atividades de verão, que têm tido um sucesso extraordinário e que estimulam muito a entreajuda e o convívio entre jovens que têm, no fundo, que enfrentam dificuldades semelhantes, permite a partilha de experiências e aceitarem assim melhor a sua condição, para além, obviamente, de lhes permitirem viverem momentos de alegria inesquecíveis e de criarem laços e amizades para a vida. É a maneira deles entrarem em contacto uns com os outros e, no fundo, percebem que há outras crianças como eles. O falar ajuda-nos muitas vezes a fazer desaparecer o monstro e a estarmos mais em paz connosco próprios. Cláudia Gomes convive com a doença reumática desde sempre, mas isso nunca a impediu de seguir os seus sonhos. O seu exemplo mostra que a doença reumática não impede a pessoa de poder ter uma vida normal. Eu fui diagnosticada com artrite idiopática juvenil quando tinha 4 anos. Esta associação ajudou muito, principalmente em termos de perceber que há outras pessoas que estão a passar pelo mesmo, ou que passaram pelo mesmo que eu e que, principalmente até nos encontros, que é uma das atividades que nos permite maior socialização com pais e com crianças com esta doença. Nos dá a sensação que não somos os únicos e que estamos integrados numa comunidade, na realidade. E aí criam-se laços de amizade e eles compreendem muito melhor o que é a doença e como alguns que têm aparentemente doenças graves conseguem até dar a volta no seu dia-a-dia e fazer as coisas de forma muito autónoma, acabam por se ajudar uns aos outros e acabam por se influenciar uns aos outros. Novos pais que entram na associação porque os filhos foram agora diagnosticados com AJ, eu sinto que o meu testemunho pode ajudá-los a estar mais alerta para outros sintomas que possam aparecer e que eles possam não associar à doença e serem muito importantes para comentar com o médico na altura das consultas e depois ele avaliar se terá ou não a ver com aquela doença ou se a doença dele está a evoluir noutro sentido, como foi o caso da minha. Parte da identificação com o seu par, entre pais e entre crianças e jovens, é muito importante. Eu acho que foi à conta dos encontros anuais que se manteve tanta ligação entre os associados.
A Andai convidou a escritora Margarida Fonseca Santos, que também tem doença reumática, a escrever um livro solidário cuja receita reverte a favor da associação. Está nas tuas mãos, é baseado numa história verídica e é uma maneira de ajudar os mais jovens a lidar com a doença. O livro foi inspirado na história de um jovem mesmo, que tem uma doença reumática, e a médica é a doutora Filipa Ramos, foi inspirada nela. Eu, ao fim de ler 20 páginas, eu chorava copiosamente, porque revi-me e revivi o que estava a escrever. A doença vai se transformando também à medida que vai crescendo, não é? E a forma como eles a veem. E, portanto, na juventude já é uma altura de crescimento, de alterações. O nosso cérebro está aqui sempre em ebulição, sempre em evolução. Agora imagina o que é ter uma doença que pode torná-lo diferente. E o livro ajuda muito a eles compreenderem-se também, porque ele fala nas várias vertentes da vida, na escola, em família, no contexto social. Pronto, fala da experiência do jovem nesses contextos e é muito bem para eles se identificarem. O futuro espera ainda mais mudanças e inovações no campo das doenças reumáticas. A Andai continuará sempre a estar em cima dos acontecimentos com o objetivo de alcançar sempre as melhores condições de tratamentos e de vida para todas as crianças e jovens com doenças reumáticas, assim como para as suas famílias. Até me custa dar os parabéns à Andai, porque parece que estou a dar parabéns em causa própria, mas obviamente que não é parabéns, é felicitações pelo trabalho desenvolvido e estímulo pelo trabalho a desenvolver, que vai ser muito e que a Ana Paz sabe bem, e todos os elementos da direção sabem, mas eles estão a trabalhar bem, estão a desenvolver trabalho e eu estou seguro que a Andai nos próximos 25 anos vai fazer ainda muito mais do que fez nos últimos 25. Eu considero que o trabalho da Andai tem que se ir adaptando à medida que os tempos mudam, não é? Estar preparada mais para os desafios de ser jovem, que é muito importante, é uma fase complexa e que precisa de ser muito apoiada e, portanto, eu desafio as jovens a juntarem-se e a pensarem em liderar o futuro da Andai. Resta-me dar os parabéns à Andai por todo este trabalho magnífico que tem feito ao longo destes 25 anos e fazer votos, obviamente, de que continue a continuar esse trabalho por muitos mais e dar, de facto, os parabéns à Andai por todo este percurso. As pessoas que estão na Andai são pessoas que têm o seu trabalho, que têm de trabalhar para viver, muitas vezes têm crianças com dificuldades e portanto, têm um trabalho extra em casa e que mesmo assim dedicam tempo de forma voluntária para que esta associação não só se desenvolva cada vez mais, e é impressionante o desenvolvimento da Andai, e estão a fazer um serviço público e um serviço pelos outros. E, portanto, queria dar os parabéns à Andai por tudo o que tem feito e que cada vez tem feito mais e melhor, e por isso os meus parabéns. Parabéns à Andai por estes 25 anos. Um beijinho especial para a Ana Paz, que está a fazer um ótimo trabalho. E pronto, os meus parabéns. Uma associação que se preocupa muito com os pais e também com as crianças com doenças reumáticas e, portanto, quero parabenizar por todas as atividades que têm realizado no sentido de apoiar essas crianças e dizer o meu muito obrigada. Sem Andai não sei como é que a coisa tinha evoluído, muito sinceramente. Muitos parabéns, Andai, pelos 25 anos, que continuem assim e que estejamos cá outros tantos.